Meu nome é Carlos Silva Lima, eu sou professor de filosofia apresentado em grupos no ensino. E o assunto de hoje é Jürgen Habermas, a ética do discurso. Como introdução muito breve, pessoal, eu tenho a dizer que de todos esses filósofos sobre os quais nós falamos no decorrer dos últimos tempos, Habermas é o único que eu conheci pessoalmente, com o qual eu pessoalmente tive muitas conversas, muitas discussões. Porque ele, por um lado, esteve aqui no Brasil, e em Porto Alegre especificamente, teve 3 dias inteiros, nos quais eu fui ano da guarda dele, eu tinha que acompanhá-lo em tudo. Depois disso, eu me encontrei Habermas na casa dele e ele me convidou para dar uma conferência em Frankfurt, na universidade, que eu fiz, e um ano depois ele me convidou para a casa dele, na qual nós passamos, ali eu, com a esposa dele e ele, passamos conversando durante quase 100 sobre filosofia. O Habermas, depois de passar fez uma turnê organizada pelo Instituto Goethe, e nessa turnê ele passou México, Lima, Santiago, Buenos Aires, Porto Alegre, Montevideo, Porto Alegre, São Paulo, Rio. E depois dessa tour de force que o Instituto Goethe queria para apresentar ao mundo latino-americano um grande filósofo, naquela época já era considerado o mais importante filósofo da Alemanha. Depois de lá, em Frankfurt, na universidade dele, ele falou sobre a filosofia da América Latina e disse uma coisa que não contou para mim, mas outros professores contaram, que ele achava que a melhor filosofia que ele tinha encontrado era a filosofia em Porto Alegre. Essa proximidade que então, eu tenho em Habermas vai me permitir dizer muitas coisas de uma forma, às vezes, muito dura, muito clara, porque como eu conheço não só os livros, mas conheço ele muito bem, eu posso simplificar muita coisa sem que ele fique ofendido. Então, primeira coisa, Habermas, professor de filosofia na Escola de Frankfurt, ele, de certo modo, constitui a segunda geração da Escola de Frankfurt. A primeira Escola de Frankfurt, a Groningen, Horkheimer, etc., fugiram por causa do nazismo. Quando eles voltaram, estavam meio perdidos, e aí surge o que eles chamam de segunda Escola de Frankfurt, na qual Habermas é o homem principal, e ao lado dele, Karl Popper, também conheci, também esteve em Porto Alegre, ao nosso convite, e nos deu, então, entre Porto Alegre e a Escola de Frankfurt, uma proximidade muito grande, não só pelas muitas visitas, mas principalmente que as ideias eram muito parecidas. A ideia central de Habermas, concordo, a ideia central de Habermas é que não existe filosofia exceto ética. Ou, dito de outro modo, ética é a única disciplina filosófica. Tudo mais que não é ética não é filosofia. É biologia, é física, é direito, mas não é filosofia. Filosofia é apenas ética. Ética, ele tem que fundamentar a ética. Essa fundamentação da ética, ele faz em conjunto com Apple
e recebe o nome de ética do discurso ético. Essa denominação veio da origem, da fundamentação que eles fazem da ética. Eles dizem que a física tem ética, os átomos, os animais têm, a física não tem ética, tem leis. Os animais não têm ética, tem leis. E a única coisa que tem ética somos nós, se e enquanto estamos numa roda de conversa fazendo discurso. Aí o nome ética do discurso. Tudo que não é discurso não é ética. E a única maneira de construir ética corretamente é fazendo o discurso. Mas aí vem dúvida. Qual é o tipo de discurso? A gente pode falar bobagens, pode falar anedotas, pode contar histórias, isso não é discurso. Tanto Apple como Habermas, principalmente, tiveram que dizer o que é discurso. Já não é difícil, porque eles vão dizer que discurso é aquele tipo de conversa, mas a conversa pressupõe uma menor ou maior comunidade, é a conversa argumentativa sobre aquilo que deve ser. Então, eles identificam o discurso como aquele tipo de conversa em que se trata do dever ser. Aí vocês reparem que ele tem ética, fundamentada no discurso, o discurso tem como núcleo o dever ser. Daí o dever ser, seu conceito principal de ética. Ética é dever ser, solo. E somente isso. Onde não há esse discurso, onde esse discurso é cortado por ditadores similares, não se trata de discurso, não há ética, há imposições. Isso posto, a ética do discurso vai ter como primeiro princípio a reunião de pessoas que se unem conversando e argumentando no contexto do dever ser. O dever ser é o lugar do discurso. E toda ética é discurso. Vocês reparam, o próprio Habermas vai dizer isso, inclusive aqui em Porto Alegre, repetiu várias vezes no Instituto Goethe. O que eu estou fazendo é uma forma moderna do imperativo categórico de Kant. Eu tenho um núcleo que é o dever ser. Com isso eu concordo 100% com Kant. Eu estou seguindo Kant. O que eu não concordo é que Kant deixou esse dever ser sem conteúdo. O dever ser fica vazio. E essa é a objeção feita sempre contra Kant. E Habermas vai dizer que eu não tenho isso. Porque a minha ética, o meu discurso, desde sempre está numa comunidade, num grupo. E essa conversa, então, desde sempre tem conteúdo. Daí, não haver na ética formalismo vazio como em Kant. Então, ele concorda com as críticas feitas a Kant de que formalismo é vazio. Mas ele discorda e diz desde a saída tem conteúdo. Então, nós temos já duas coisas. Uma, que é o imperativo categórico muito parecido, ele e Kant, são apenas formulações simples de Habermas, mas é exatamente Kant, o imperativo categórico. O segundo ponto é diferente. O imperativo categórico de Habermas tem que ser conteúdo. Resumindo, o imperativo categórico de Kant, na segunda crítica, diz que a gente tem que fazer tudo de tal maneira que qualquer outra pessoa possa fazer a mesma coisa, tomar a mesma decisão. Então, a rigor, o que Kant faz é apenas a universalização. Segundo Kant,
algo ético ou não ético, se pode ou não pode ser universalizado. Exatamente essa é a posição que Habermas vai tomar. E Habermas se diz, com orgulho, que ele é, sobre esse aspecto, um kantiano. O problema que Habermas se encontra com toda razão é que o imperativo categórico de Kant é vazio, não tem conteúdo. Assim como a crítica da razão húngara de Kant só tem categorias sem conteúdo, assim também na segunda crítica, na crítica da razão prática, só tem um imperativo categórico com único conteúdo. Habermas vai agora aqui dizer, não, é impossível a gente formular um princípio, seja teórico, seja prático, que não tenha algum conteúdo. E ele então vai além. Ele vai dizer, não há motivo filosófico para a gente dizer, este conteúdo pode entrar, aquele conteúdo não pode entrar na razão pura e na razão prática. E o resultado é, se tudo pode e deve entrar, ser conteúdo da razão pura, mas também, principalmente, prática, tudo que existe no universo tem um aspecto ético. Então, havendo esse aspecto ético, tudo que nós, homens, fazemos, dizemos ou pensamos ou deixamos de fazer, tem sempre um aspecto ético. Então, ética é algo que a gente, querendo ou não querendo, tem. E para descobrir se uma coisa ética é boa ou ética, outra coisa é ética má, a gente tem o mesmo princípio de Kant, que é o princípio da universalização. Se eu pego agora um princípio e quero saber se ele é bom ou mau, eu tenho que perguntar se ele pode ser universalizado. Esta é a grande estrutura que Habermas traz, e em cima dela ele constrói toda a ética. Porque, por estranho que pareça, partindo de um princípio que em Kant não tem conteúdo, em Habermas tem todo o conteúdo humano. Então, uma das características de Habermas é que ele está sempre falando de coisas éticas, está falando de política, está falando de coisas de economia, está falando de coisas de medicina. Em todos esses assuntos, é um assunto humano e Habermas vai, em cada caso, perguntar, eu posso universalizar isso? Ele vai, ao fazer isso, encontrar algumas dificuldades. Vai encontrar dificuldade de que tem coisas boas e outras más que a gente tenta universalizar e consegue, mas tem assim uma exceção. Isso vai acontecer, por exemplo, não se pode matar, exceto em livre defesa. Mas Habermas vai dizer que isso ele não pode ser simplista, e a gente tem que fazer um princípio que seja universal, mas não seja tão universal que fique cheio de exceções. Então, o princípio não pode ser formulado, tu não deves matar quando acontece X, Y, Z. Pô, tu não deves matar a não ser que haja um motivo que te permita fazer isso. Isso aí transforma Habermas num pensador extremamente concreto, e o grande mérito de Habermas e a fama que Habermas conseguiu nesses muitos anos em que ele trabalhou
não é a fundamentação da ética que a gente faz em meia hora. A fama de Habermas vem de que qualquer problema que surja na política, na medicina, no direito, perguntem ao Habermas que ele vai dar uma resposta. Por isso é que Habermas publica em jornais e revistas uma quantidade incrível de trabalhos e todos eles estão baseados num único princípio, mas aplicados aos mais diversos problemas. Isso é uma coisa que ninguém antes de Habermas tinha dessa forma. Habermas é aquele que conseguiu fazer uma filosofia prática tão grande que ele pode falar sobre qualquer assunto prático. E se ele, no momento, não pode, ele vai ter que descobrir que é impossível, porque, em princípio, é possível fazer isso. E se deve fazer isso. Aí, então, nós temos o Habermas, a fundamentação do princípio, que é um imperativo categórico modernizado, a universalização do critério. Segundo, ele evitou o erro de Kant, dizendo que não tem conteúdo. Todas essas proposições têm conteúdo. E esse conteúdo é universal. E esse conteúdo universal permite que o filósofo Habermas tenha uma opinião bem fundada sobre os mais diversos assuntos. Então ele veio em política perguntar: eu posso, deputado X, quero fazer uma proposta Y no Congresso alemão. Alguns falou que isso é. Em todos esses assuntos, que para um outro filósofo não tem resposta, para Habermas tem. E quando ele não tem uma resposta pura, ele vai fazer uma resposta mais fraca. Essa proposta desse deputado, considerando isso e aquilo, é uma proposta ética. Proposta que aquela proposta, se ela for levada adiante, é má. E com isso, Habermas conseguiu, merecidamente, a fama de ser o grande filósofo da língua alemã. E grande parte dos bons políticos alemães se atém a Habermas. Vocês vão agora perguntar qual é o problema, então, que tem em Habermas. Na minha opinião, tem dois problemas principais. O primeiro problema é o problema da fundamentação. Habermas diz que a fundamentação, a passagem da facticidade do ser, a maneira como eu saio da descrição do mundo é a descrição do mundo deve ser, essa passagem Habermas faz apenas pela estrutura do discurso. Daí, então, chamar ética de discurso. Bom, na maioria dos casos práticos que a gente está tratando disso, funciona muito bem. E eu estou totalmente de acordo com este lado, esta posição de Habermas. O problema que eu vejo nos outros Luhmann é que tem coisas que fogem dessa estrutura humana. Então, no Rio, esse exemplo nós trouxemos aqui em Porto Alegre e discutimos longamente com Habermas. E depois com o Luhmann. Se sempre tem que ter um homem no meio desse discurso, no Rio, a corrente do Rio não tem eticidade, nem boa nem má. Então, se agora tem lá gente, uma população que está sujando o rio, isso é antiético, porque mais embaixo tem uma outra população que quer beber água limpa e as anteriores sujaram. Então,
Você repara que o problema da limpeza do rio, e não é o rio que é importante, são os homens que se utilizam do rio e estão vivendo no rio. O rio é um exemplo clássico na minha opinião, do déficit de água. Porque se o rio é bom ou mau apenas no contexto humano, o bom e o mal não aparecem em outros lugares. O rio, se não tem ninguém, não é nem bom nem mal. Habermas diria isso. Quando eu trouxe este exemplo do rio, ele disse, não tem nenhum problema. Se não tem ninguém lá sujando o rio, não tem ninguém morando lá no rio, nem antes nem depois, o rio é neutro, não é nem bom nem mal. Essa foi a primeira resposta do Habermas. Então não há, por assim dizer, a bondade do rio e a maldade. Só que a discussão foi adiante e nós começamos a perguntar, mas espera, isso tratando agora, não do rio, mas, e não vamos falar do homem, porque o homem imediatamente entra naquela estrutura habermasiana. Vamos pegar um cachorro. O cachorro não é homem. O cachorro agora é bom ou mal? Eticamente. E Habermas vai dizer, o cachorro não é assunto de ética. Então, dependendo da relação do homem com o cachorro fica bom ou fica mal. O cachorro em si não é nem bom nem mal. Então, se o cachorro em si não é bom nem mal, vem a pergunta. Muito bem, isso aí é uma ética estreita, vinculada apenas ao homem e no imperativo categórico humano. Mas se eu agora digo que a coerência que constitui essa possibilidade de universalização, na hora que eu pego isso, o cachorro também tem que ser universalizado, mesmo que ninguém, nenhum homem esteja olhando e tratando. Então, daí surge a minha contraproposta a Habermas. O ponto-chave não é o homem encontrar a coerência, a convivência e dizer isso sim e aquilo não. A minha proposta vai ser, não, isso vale do homem, mas vale também de todos os seres vivos, inclusive depois de toda a matéria. Ou seja, a coerência, para mim, é que vai ser o ponto-chave da ética. Então, e a coerência universal, evidentemente. Assim como ele tem a ética como princípio universal dos homens, eu agora tenho a ética da coerência, e não ética do discurso, que é para toda e qualquer coisa, se há ou não há coerência. Os mesmos tipos de exceção e não exceção que Habermas tinha, mas que eu agora vou tratar com mais facilidade. Em Habermas, o rio é bom ou mal se algum homem está lá sujando o rio. E essa sujeira é percebida por um outro grupo de homens. Então, a relação de homem contra homem, aí é que vem a bondade, a maldade ética do rio. Um animal não tem isso. Mas o animal tem uma coisa que o homem tem e que o grupamento de homens tem e que é mais amplo, mais profundo que apenas o imperativo categórico e que não depende apenas do discurso, porque eu posso não falar e estar numa posição ética ou não ética. O cachorro
é bom ou é mal, não se pode falar agora de eticamente bom, porque o cachorro não tem ética. Mas o cachorro tem algo parecido com ética, uma protoética, que é a coerência com a incoerência. E essa protoética do cachorro, em uma análise mais funda, vai significar que o cachorro, quando não tem coerência consigo mesmo, está doente. E se ele fica incoerente mais e mais, ele vai morrer. Então, saúde é um conceito de coerência dentro de um ser vivo e que corresponde àquilo que Habermas cria. E quando Habermas diz que nesse grupo estamos agora fazendo discurso, no fundo o que ele está fazendo é pedindo e exigindo coerência. E Habermas tem uma grande dificuldade de explicar por que certas tribos africanas têm, vamos dizer, costume de comer homens, antropofagia. É um culto que nós achamos bárbaro, certamente que o costume bárbaro, mas agora vem a pergunta: esse costume bárbaro, para nós, aqui na nossa cultura, é antiético, é mau. Mas para aquele grupo indígena, não é. É um culto religioso e é um culto bom para eles. De sorte que nós temos, de repente, inclusive homens, o problema do imperativo categórico ou do princípio da coerência. São as duas opções. Imperativo categórico é Habermas, eu sou coerência. Na estrutura de Habermas, Habermas teria que dizer: aqueles índios antropófagos estão todos eles cometendo ações antiéticas e nós temos que cristianizar logo. Eu e alguns antropólogos que ainda têm índios em situação semelhante vai dizer: esses índios, enquanto não têm aquela cosmovisão contemporânea, moderna, ocidental, eles estão fazendo, matando gente, comendo gente, e não é algo eticamente mau. Então, reparem como o eticamente bom e o eticamente mal vai variar conforme o lugar em que eu faço a universalização. E como eu não consigo fazer a universalização sempre, de todos os homens, em todos os lugares, ao fazer a universalização, Habermas, interrogado sobre isso, diz: não, em princípio, ele pode se universalizar tudo, todos os homens, todas as culturas e todos os tempos. Mas isso é um idealismo errado. A realidade não é essa. A realidade é que, na nossa cultura, a universalização funciona assim. E a nossa civilização, principalmente pela ciência, ficou mais e mais universal. Então, nós somos mais universais que o índio botocudo, que ainda é antropólogo. Mas nós não podemos chamar esse índio botocudo e dizer, longe, só viu aqui, e dizer que ele está fazendo uma ação antiética. Ele vai fazer isso no momento que ele tem assimila a cultura ocidental e amplia o mundo em que ele está, então a totalidade em que ele está é maior do que a totalidade que ele tinha antes. Na totalidade estreita, o botocudo está fazendo algo bom. Na hora que o mundo de botocudo se expande e fica parecido, igual ao nosso mundo ocidental, é uma universalidade que impede aquela ação de matar e comer
e o Botocu. Então, nessa estrutura, nós vemos dois princípios básicos. O primeiro é o princípio de Habermas, o segundo é o meu princípio. No princípio de Habermas, ele tem a fundamentação na ética do discurso e, pela ampliação do discurso, ele vai dizer se é bom ou se é mau. Mas é uma ampliação do discurso. E ele, então, não vai poder ir mais além disso. Até aqui eu posso ir, dizer, não posso ir adiante. Eu vou dizer, o problema é coerência. E coerência existe se eu estou lá ou não estou lá. Se o Botocu tem ou não tem essa cultura. Se ele está nessa cultura, a totalidade dele é essa, e não uma outra. Ou seja, quando Habermas e eu falamos de universalização, ética é universalização. Esse é o critério. Estamos de acordo. Mas universalização em Habermas é uma coisa e universalização em mim é outra. A universalização em Habermas, na escola de Kant, é uma universalização que não pega tudo. Universalização dentro de limites. Mas ela é ótima no momento que vem assuntos. E se vem um político, uma lei, alguém, uma cultura, e traz para Habermas, ele vai ter uma resposta. Mas a resposta dele vai estar sempre ligada a uma determinada cultura. Fazer uma ética e ser universal para todas as culturas não pode ser vazia, que nem é de perto. Mas ela tem que ser abrangente. Eu tenho hoje com essas pessoas, com essa cultura, eu tenho esse critério de bem e de mal. Mas, se aparecer uma outra coisa, eu também tenho esse critério. E o bem e o mal vai mudar de novo. E que, além de ser o bem e o mal, vai aparecer o problema da saúde e da doença. Porque saúde é coerência interna. Doença é incoerência. E isso vai fazer com que o homem faça a transição da ética para algo que é muito difícil fazer, que é a medicina. Qual é o conceito básico de medicina do homem? 2. Além disso, tem um outro grande problema que Habermas não consegue abarcar: a fundamentação do direito. Por quê? O direito é tolerância. E o direito deve ser cumprido dentro de uma totalidade. Então, numa totalidade ocidental, não se pode matar. Numa totalidade não ocidental, pode. Então, nós temos, inclusive no homem, nós temos aí dois princípios e duas respostas diferentes. E essa resposta diferente vai ficando clara quando a gente faz a aplicação na medicina e depois do direito. E é por isso que o direito tem que ser um direito de uma cultura, de um país, e é um direito que tem evolução. Assim como a tecnologia evolui, a medicina evolui, o direito evolui. Então, o direito é aquela coerência naquele âmbito. E a ambição de ter um direito universalíssimo, tudo está abarcado pelo direito, não. Nós vamos ter que nem a medicina dizer, vamos ver o que está entrando na nossa universalidade e, dependendo disso, vamos mudar a medicina e o direito. De sorte que certos grupos, dependendo da estrutura de universalidade, vão ter um direito diferente do outro. E essa diferença
de uma cultura para outra é uma diferença boa. Não há, então, motivo de querer fazer um sistema jurídico válido para todos os seres pensantes, em todos os lugares e todos os tempos. Isso significa que, em alguns lugares, com a evolução do homem, de sua cultura, de seus costumes, ele vai mudando e, com isso, vai mudando também o direito. Nesse contexto, é que a gente deve entender que o direito começa na antiguidade com pouquíssimas estruturas, mas Santo Agostinho chama de pecado. Pecado de Santo Agostinho são só 3. Isso, os 3 que Santo Agostinho considera são homicídio, adultério, emborrecer, blasfêmia. São os 3 princípios, os 3 pecados de Agostinho. Os outros não são pecados veniais. Se agora tu sai do Agostinho e entra nos monges irlandeses, que são alguns séculos depois, não tanto assim, e são cristãos que nem Agostinho. Tem dicionários de pecados. Por quê? Porque a cultura mudou, a estrutura psicológica mudou, e eles então agora têm o bem e o mal codificado num direito que, para ser usado, precisa de um dicionário. Esses dicionários são os célebres dicionários, os livri penitenciários, que os juristas conhecem, porque na Idade Média existem as bibliotecas antigas desse livro, e dependendo do pecado, havia uma penitência. Então, se alguém pecava matando alguém, tinha que ter uma penitência X. Se fosse um pecado um pouquinho diferente, ele deu um tapa, a penitência seria menor. Essas estruturas todas ficam compreensíveis no momento em que a gente usa como critério a coerência. Se a gente toma como critério não a coerência, mas a universalização, nós aqui já estamos todo o tempo pecando, porque estamos falando de uma língua que não é exatamente igual, estamos com a posição das pernas um pouquinho diferente, então aquela ideia não é de coerência, mas a outra é uma ideia que ou não tem mais mal, ou então a gente tem que dizer que tudo é mal. E isso levou a igreja a dizer que tudo é mal, exceto a graça divina. Isso aí é uma conclusão que vem de Santo Agostinho e entrou. Tudo é mal, não há nada mais bem. Por isso é que a criança nasce com pecado. E precisa, então, ser redimida pelo batismo. Isso tudo depende dessa ideia em que tudo é mal. Ao passo que, se nós pegamos um conceito de coerência, a criança que nasceu coerente é ótimo. E se ela tem algum problema, a gente vai consultar com o médico. Vai ver se conserta. Se é um problema de educação, é um problema para os pais e professores. Mas nós não vamos ter aquela dicotomia que se encontra e que nós podemos destratar hoje, em que ética, por um lado, coerência, e aí se explica a multiplicidade. E uma outra ética, que é uma ética de 1 ou 10 princípios que são duros e não tem exceção. Então, numa ética dura, eu sempre falei de Kant, um princípio. Nós podemos aqui, para encerrar,
dizer, em vez de ter um princípio, vamos ter os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos são absolutamente inflexíveis e não têm nada a ver com coerência. Se a gente pegar os 10 mandamentos e for cumprir exatamente, não consegue viver. Inclusive, se alguém matar um outro em defesa, própria defesa, legítima defesa, ele está cometendo um pecado gravíssimo. E assim em todos os outros casos. Não dá para fazer nem com um único princípio, nem nos 10 princípios ou mais princípios duros. É preciso que haja aquela flexibilidade, que apesar disso não é uma bagunça intelectual moral. Não é anarquia moral. Por quê? Porque tem um grande princípio, que é o princípio da coerência universal. Sendo que esse universo, vai aumentando conforme a gente vive. Isso aí tem uma consequência imediata. Como nós estamos vivendo num mundo cada vez mais universal, nós temos mais ações boas e más do que um ignorante que não sabe quase nada, com um horizonte muito pequeno, e ele vai ter bem poucos pecados e bem poucas atitudes boas. Isso aí mostra que, com 2 princípios completamente diferentes, a gente constrói aquilo que hoje a gente chama ética. E, hoje em dia, as pessoas têm os 2 tipos de ética. Geralmente, cristão, católico, protestante, umbandista, tem uma ética dura, de princípios duros. Então está sempre pecando. E quando não está pecando, ele está preso a regras muito duras. Na outro lado de princípio, é um problema de coerência. Então, se um judeu vai à missa católica, ele está cometendo um sacrilégio. Eu, de nós, não moro num país judaico, não moro em Israel. O meu universo é porto-alegrense, ocidental, e Israel não está no meu horizonte. Mas, se de repente eu tenho que viajar por motivos profissionais e entro em Israel, eu tenho que cumprir, obedecer à regra de Israel, botar um solidão na cabeça e não desrespeitar aquelas regras que em Israel têm valor, que para nós, na hora que saímos de Israel, não tem mais valor. Mas enquanto estamos lá dentro, tem. E isso aí, então, significa que o católico está aqui fazendo uma coisa, não está pecando. O mesmo católico fazendo outra coisa em Israel está pecando. E vice-versa. Muito obrigado pela atenção. A minha pergunta é: como conviver o Estado Islâmico com a nossa cultura ocidental? A pergunta parece ser difícil e é facílimo. A cultura islâmica, enquanto está lá separada da cultura ocidental, não tem nenhum problema. A cultura ocidental tem monogamia, a cultura islâmica tem 4 mulheres. E assim uma série de outras regras. Então, a cultura islâmica e a cultura ocidental não apresentam nenhum problema filosófico. O que acontece? Por que nós temos hoje problemas gigantescos políticos de cultura islâmica e cultura ocidental? Porque são 2 culturas, 2 mundos diferentes que de repente se encontram e agora estou numa situação em que eu não sei se vai ter uma mulher ou 4. E assim em todos os outros assuntos,
Isso surge quando culturas diferentes, muitas vezes antagônicas, se unem. E não só no caso do indiano, o indiano é o mais forte que nós temos. O indianismo tem um número de fiéis tão grande como os cristãos, maior. Então, reparem que o islamismo tem uma força grande. E nós temos agora uma força. Agora nós temos que, como filósofos, intelectuais, nós temos que agora examinar o cristianismo e o islamismo e verificar qual das regras pode e deve ser universalizada dentro desse contexto cristão-islâmico. Porque não precisamos pegar os conceitos marcianos, nós não tínhamos, ou dos habitantes do Alasca, mas surgiu no fim do século XX esse encontro que não havia antes, que havia antes eram exploradores que iam e encontravam coisas em especiarias e faziam comércio. Então não havia um contato de... Sim, as cruzadas. As cruzadas. Sim, das cruzadas o contato foi de eliminar. E agora é tem invertido. E agora, o certo seria que eles se encontrassem discutindo os pontos comuns. O perigo que está acontecendo é que os intelectuais têm conseguido fazer isso, tanto aqui como lá. Mas o povão, principalmente lá na Islâmica, não tem essa capacidade de diálogo e de crítica como nós temos. Então, de momento, o embate entre cristão e muçulmano é muito grande e vai continuar. E o remédio é mais cultura universal. Ok. Bom, então, a partir da fala do professor, surgiram algumas dúvidas. Uma delas é que eu ainda tive uma certa dificuldade em compreender se é possível, então, a partir de alguma cultura, como por exemplo a islâmica, ou pegar qualquer outra cultura, pegar a cultura africana que diziam, não sei se ainda existe essa cultura, mas diziam que faziam uma estipação do clitóris feminino, por exemplo. É possível, então, de alguma forma, a partir do princípio da coerência que o senhor propõe, dizer que está errado isso ou não? Então, aí, o primeiro dificuldade que eu tive que parece que na sua fala, parece dar uma primazia particular, quer dizer, enquanto eles estão ali naquela cultura, está tudo bem. Será? Não tem como ter uma percepção de que dentro do mundo isso não está muito bem? Enfim, como é que está essa relação entre o particular e o universal? Até porque não tem como dizer que eles estão separados do mundo, eles estão dentro do mundo. Então, de alguma forma, deve ter alguma intervenção disso. Então, o primeiro ponto era esse, fiquei na dúvida. Como é que se faria, então, essa intersecção? Que daí leva à segunda questão da relação entre o ser e o dever ser. Porque uma coisa nós dizemos que a cultura é assim, e daí, portanto, ela deve ser assim. Bom, não, deve ter um outro dever ser que diga que não deve ser assim. Então, essas duas questões estão interligadas, né? E a terceira, voltando ao ponto inicial, que é a explicação do Habermas. O Habermas, eu gostaria de ouvir do senhor também um pouquinho mais. Como é que se dá essa ética do discurso? Tem que haver um grupo dialogando, ou pode só ele, por exemplo, estipular qual é que é a conduta ética, qual é que é a ética do discurso, ele sozinho fazer um artigo e dizer isso é ética? Como é que se dá essa ética do discurso? Tem que haver um consenso, e o consenso é um critério de veracidade, um critério de ética. Como é que funciona essa ética do discurso? Então, vamos começar pela terceira, que é sobre Habermas. A ética do discurso não pode ser entendida, ninguém entender, como um grupo de 4 ou 5 que se reúnem e discutem, e nessa discussão surge, então, um dever ser. E eles sabem disso porque existem diversas formas de cultura, mas ele não pode esquecer
que eles têm uma coisa que nós, graças a Deus, não tivemos. Eles pegaram o nazismo. Então, o Apple era oficial na frente russa. Ele era soldado oficial nazista lutando contra os russos. Foi preso, campo de concentração, tudo. O Habermas foi soldado, mas era mais jovem, e foi para o Flak, que são aqueles grupamentos de antiaéreos. Era dentro da Alemanha, mas eram grupos antiaéreos trabalhando com soldados. Eles têm, então, da visão que eles tiveram, eles têm um problema de universalização diferente da pessoa. O brasileiro, que passou a vida inteira mais ou menos no meio, a mesma cultura. Então, quando agora a gente fala em totalidade de cultura, a gente tem que ver de muito cuidado o conceito de universalidade e também totalidade. Universalidade. Habermas e Apple podem ser considerados universais e, portanto, magnéticos. É uma pergunta que a gente vai ter, e eles vão ter que responder. E antes, eles vão ter que dizer, eu não sei, quer dizer, se o Apple, antes de, enquanto estava na frente russa, se o Habermas estava consciente da maldade ética que estava acontecendo. Talvez a totalidade que o Habermas tivesse e o Apple tivesse vendo era uma totalidade germânica, o terceiro Reich, e que o Apple achava que era muito bom. E quando termina tudo e já que tem concentração e começam a pensar mal, aí ele muda. Isso pode perfeitamente acontecer. Deve acontecer. Então, a mesma pessoa, essas mudanças que tem na política, isso é inevitável. Tem na Inglaterra, na Alemanha, onde eu estudei mais, que tem os casos de pessoas que partem de uma determinada localidade na cultura e fazem um caminho, terminam numa cultura completamente diferente. Um exemplo, Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia é menos claro. Mas uma pessoa que escreveu livros e que estava lá dentro, que é era professor e era assistente dele. O Gilman, os dois dele, Arnold e o Oppenheimer. O Arnold Gehlen era espião na Alemanha e lá na frente soviética. E ele era espião profissional, soldado oficial da Alemanha e estava lá fazendo espionagem. E nós sabemos hoje, ele escreveu uma biografia, houve uma briga lá, e ele escreveu uma biografia. Muito pouco espião tem biografia. Mas este tem isso num período longo. Então, aconteceu que ele era espião da Alemanha contra a Rússia. Os americanos perceberam isso, pegaram ele, capturaram ele de avião, um grupo de comandos, pegou o dele e levou para os Estados Unidos. E não sei que motivos, se houve tortura, condição, o Gehlen começou a trabalhar para os americanos. Então o Gehlen, que era nazista, os russos, ficou americano contra os russos. E esse Gehlen, espião, eu não sei se eu conheci pessoalmente, mas a sede deles era ali ao redor
do colega onde eu estudei. E uma vez, eu ia com um grupo de 2 ou 3 franceses, ingleses, e nós fomos presos. Gente civil, mas uma metralhadora, me levaram para a prisão, uma casa. E começaram a nos perguntar quem era, passaporte. E aí nós tínhamos passaportes, e falando mal alemão, e indicamos que o reitor, como, olha, de repente conhece. Eles falaram longamente com o reitor, e depois de 2, 3 horas nós fomos soltos. E não tem nenhum registro, nem da entrada, nem da saída. E depois fiquei sabendo que a organização Guerlain tinha me preso. Essa organização Guerlain, ela chegou a ter 5.000 espiões pagos para espionar os americanos. Então, agora tu repara, esse é um Guerlain que muda, mas ser espião não sabe direito qual é a mudança intelectual que ele teve. Mas tem um irmão, que é o autor do livro, Mente, o Homem em Sua Posição no Mundo, a Mente de Einstein no Cosmos, que é um livro muito lido, ainda no Terceiro Reich. E era um livro que não era nazista, mas é um livro que falia em um lugar e que não é nazista, mas tem um louvor da Alemanha e a cultura, a história da cultura e a cultura alemã. Mas é um livro que eu diria é um livro que a gente pode ler sem maior problema. Este Guerlain, logo depois da guerra, foi soldado bravo, conhecido, oficial pequeno, foi professor em Viena. E em Viena, ele era professor, o meu irmão, e eu nunca levei isso muito a sério, porque ele passou 2, 3 anos em Viena e depois foi transferido como professor para uma cidade no sul da Alemanha, cidade. E eu não achei nada demais nisso, mas os meus colegas começaram a dizer que isso era muito frequente e que um professor que nos orientava tinha sido membro do Serviço Secreto Alemão. E aí, os meus colegas, um deles, descobriu na escrivaninha do meu professor um telefone que não ligava para nenhum lugar, exceto o chefe de espionagem, que na época era o Nick Kulapanus. Então, pega o telefone e automaticamente bate lá. E aí eu comecei a ver que o meu professor também tinha alguma ligação com isso. Mas ele não era nazista, não foi expurgado, não foi proibido de assinar. Mas ele tinha essa ligação, provavelmente eu tenho filho. Quando eu estava lá, anos depois, ele ainda continuava. Então, tu repara que essas mudanças de totalidade não são simples. E um professor desse poderia perfeitamente dizer: estou a favor da Alemanha, mas de uma Alemanha que vai ser parte do mundo universal. Então, no começo, eles não estavam achando bem assim. Mas a gente sabe que logo depois desse período pós-guerra, tinha um monte de gente que queria fazer a Europa unificada. Só que hoje não conseguiram fazer. Mas eles tinham a ideia de, pouco tempo, 2, 3 anos, juntar toda aquela gente que era tinha sido inimigo, juntar e fazer o que fizeram em Bruxelas. Mas ficou até hoje uma organização fraquinha. Mas eles queriam uma universalidade maior. E a ideia é que essa universalidade maior, com o decorrer do tempo, se alargasse para os outros lugares. E nós tivemos a mesma coisa no Brasil, quando no Brasil surgiu um grupo católico também,
a ideia de toda a América Latina ter uma unidade política. Então, não, a abolição não só a abolição do país, mas fica alguma estrutura. E agora, se houve, né, vai ter uma reunião, só que essa reunião tem tolerando a muita coisa. E essas totalidades, sendo totalidades, aqui, totalidades da Europa, no tempo da União Soviética havia a totalidade soviética, hoje existe a totalidade chinesa. Então, nós temos subtotalidades e cada uma delas está em diálogo positivo e negativo com as outras. Então, aí nós temos o problema da totalidade e da coerência. E nós temos que agora perguntar, isso aí é coerente? Dá para ser coerente com a China e o Brasil? Em termos comerciais, dá. Em termos políticos, não dá. Todo mundo concorda. Então, nós estamos a caminho de totalidades. Isso aí é a outra pergunta, não é? Bom, agora a outra. A questão do ser e dever ser, que eu descrevo uma cultura, por exemplo, de canibalismo, e deles dentro da cultura eles não percebem que eles consideram que está certo. Mas e daí então a outra cultura não pode vir dizer que pode estar errada. Bom, mas então tem dever ser nisso ou é tudo é ser, a sua descrição? Bom, o ser e o dever ser. O ser, em uma tradução moderna, é a facticidade. O dever ser é a mesma coisa, mas não como facticidade, mas como que deve ser. Então, nós, quando falamos de ser, usamos o conceito ambíguo, que o ser é, por um lado, a facticidade, mas, por outro lado, é aquela totalidade que inclui facticidade e dever ser. Então, a gente agora, falando com alguém, com um grupo, com um país, ele tem que ver, do ponto de vista de facticidade, o que eles têm, por exemplo, na escola. A criança chegou até aqui, não tem mais, mas deve estudar, tentar ser. Isso aí é o dever ser. O dever ser inclui o ser. Depois de entrar, todo dever ser é um ser. Além do ser, é um criado. Então, o que a gente chama de dever ser é a coerência das coisas que são ser. Então, quando as coisas são ser, e ser mais uma, tu tens que perguntar pela coerência delas, e aí aquilo que é ser, dois seres, duas atividades, tu vai dar uma perguntar pelo dever ser. Eu tenho entendendo? Então, tudo deve ser. Então, é um dever ser. Se os ocidentais olham para a África, onde as meninas são castradas, de clitóris, né? Não, isso é ser. Isso é ser. Então, olhar o Ocidente sobre esse fato que choca tanto é o dever ser, que deveria se esclarecer a essa população com muita paciência, muita educação, e que se não fizessem isso, as meninas não iam morrer assim. Mas entrar e dizer, vocês não podem fazer isso, é por isso que nós vamos matar vocês, isso não tem como. Isso é sobre... aí entra a ética do discurso. Entra a ética em geral. No momento em que tu tens uma cultura e uma subcultura que tem isso, por exemplo, tu vai ter que, a primeira coisa, tu vai ter que dizer, se essa cultura que faz isso com essas mulheres, é uma cultura que nós consideramos má. Não cultura, ato. Só que dentro daquela cultura é um ato, talvez, religioso. Então, agora que nós vamos ter que olhar, analisando uma cultura, outra cultura, começar agora a fazer a crítica das culturas, que durante o século XIX foi muito usado, cultura crítica. Então, a gente tem que analisar a eticidade, não só da pessoa, mas também das
comunidades. Isso que as religiões fazem e mandam os missionários. Por isso que não os missionários. E Que não deviam mandar, eles deviam convencer os missionários a fazer essa mudança gradual da partida que eles têm, mas para chegar a um índice maior de universalidade. Então, se os islâmicos radicais, a IS, Estado Islâmico, está, como se diz, 500 anos atrasado, porque fazem coisas que os católicos fizeram no tempo da Inquisição, tem que esperar 500 anos que, através do contato com as culturas e mais ou menos ao natural, isso lá evolua e fique assim como nós achamos que deveria ser. Mas não dá para jogar umas bombas lá, isso? Primeiro, uma observação. Durante 700 anos, Portugal e a Espanha foram colonizados, foram ocupados militarmente pelos muçulmanos. Os muçulmanos descobriram a álgebra, o zero, e conseguiram fazer na medicina coisas que ninguém conseguia fazer no Ocidente. Então, o Islã, num determinado período, no século XI, XIII, era muito mais grande, sábio do que nós. E agora um pequeno detalhe picante. Neste período, século XIII, XIV, XV, as universidades do sul da Espanha tinham professores islâmicos ensinando islamismo. Um outro professor judeu ensinando judaísmo. Um outro professor católico ensinando tecnicismo. E não sei se tinham mais algum, mas esses três tinham sempre. E essa liberalidade que as universidades tinham naquela época, as culturas tinham. Então, dentro de uma cidade como Córdoba, tinha uma família, às vezes, um quarteirão, que era islâmico. E um outro quarteirão católico. Às vezes não se matavam, eles eram amigos. Então, o que aconteceu naquela época é o que a gente quer que aconteça agora. O que houve foi um regresso intelectual. O Islã, que nesse período era muito melhor, se desmanchou e regrediu do ponto de vista cultural, inclusive nas ciências. Os islâmicos agora não estão fazendo descobertas científicas que naquele tempo eles fizeram. Eles eram liderança nisso, onde não. Então, há culturas que sobem e descem. Isso que a gente fala do ascensão e queda de inferno. Né? Soldado no exército romano era uma coisa que subiu e desceu. Então, está falando dos islâmicos perfeitamente dentro da história, da estrutura da história. O ético, então, que eu falo é ser universal, é buscar sempre a universalidade. Exatamente. Por isso, não vamos contrapor duas culturas ou analisar as culturas, mas buscar delas a universalidade. Então, necessariamente a ideia de uma ser superior à outra, mas buscar a universalidade entre essas religiões diferentes, essas culturas diferentes, buscar sempre a ideia da universalidade. Né? Exatamente. Se tu agora estás tratando diferentes culturas e não pessoas, tu vais ter o mesmo problema, vais ter que agora ter a universalidade pequena e a universalidade grande. Tu vais ter que, analisando a ética, não mais de pessoas, mas de povos, tu vais ter que ver a possibilidade de coerência entre povo A e povo B. E nós temos esse problema hoje com o Islã, que não tinha, já tinha resolvido esse problema há 400 anos atrás. E, voltando à última questão, aquela terceira, o Habermas aí ele deu um discurso para buscar um consenso. Daí você vai explicar então a diferença da sua proposta para essa do Habermas.
da Durava, se eu não me engano, tem uma ideia de consenso, uma ideia de discurso sem violência, com a pressuposição de não violência, até chegar a um consenso. E o consenso seria a ética. Parece que é algo mais ou menos assim, né? E a da sua não tem essa ideia de consenso, como é que funciona? Não tem algo de ele seria ingênuo se ele tivesse essa teoria. Então, tu vais encontrar, ele tem uma teoria em que fala da totalidade e do consenso. Mas nunca há totalidade do homem. Existem 5, 10 homens fazendo a discussão. Então, o discurso de Habermas, teoricamente, é universal. E eu pergunto, mas são só 120 pessoas na sala. Como é que estão os outros? Como é que é o universal? E ele vai dizer que isso aqui é universal potencial. Eu tenho que pensar esses 120 como se eles fossem a totalidade da humanidade. E pensando assim, é que eu posso fazer ética. Então, se eu tenho 120 pessoas, eu tenho que considerar as 120 e depois a totalidade. E isso leva ao problema de que eu tenho, num grupo X, uma ética e uma outra ética num grupo diferente e tem uma ética, por exemplo, de 4 mulheres. O Islã tem 4 mulheres. E o que nós temos que fazer, então, cristãos com mulheres, não é matar. Não dá para matar. Nem ele, nem nós. Isso seria antiético. Então, agora, não dá para chegar para o Islã e dizer que não pode ter 4 mulheres. Ele tem 4 mulheres, ele é islâmico. Já está acontecendo muito na França. Muito islâmico. Então, agora que a gente tem que aos poucos começar a mostrar, como é que isso fica coerente. E não é fácil isso. E geralmente isso vem através da língua e da cultura. Então, lugares em que tem muita gente, línguas e culturas diferentes, quando se juntam com um denominador comum, e aí surge, por exemplo, o Brasil, Estados Unidos. Todas as raças de cultura e língua e católica. Então, eles têm um denominador comum. Na hora que tu tratas Cairo, não tem isso. Agora, se tu és católico, brasileiro, e te mandam para Cairo para a embaixada, tu vais na embaixada ter o teu cristianismo. Lá em Cairo, vão te permitir frequentar uma religião cristã. E tu vais olhar os outros islâmicos e deves ter com eles uma atitude de respeito. O problema grave é esse: eles podem não fazer proselitismo, converter. Eu sou contra. Se eles se convertem sozinhos, não nada de que os missionários fazem aqui, hoje, eu acho que não. Tem as atitudes, deixa eles usarem essa religião. E eu respeito e eles não respeitam. O problema é eles deixarem os cristãos viverem, né? Porque no momento está menos... Sim, são dois lados. Esse é o lado. As mulheres não é problema, porque os ocidentais gostariam muito de ter 4. Aliás, já tem. Esse não é o argumento mais, as 4 mulheres. Eu acho que o argumento é matar porque é cristão, ou matar porque é islâmico. O resto já está superado. E assim tem muitas coisas que já estão superadas e outras que não estão. No Habermas é possível fazer ética sozinho, no artigo? Exatamente. Olha, essa pergunta também fizeram. E muita coisa ele falou contando aqui que nós perguntamos para ele lá e ele teve que responder. Se ética só acontece com estudos, ele não manda.
totalidade de homens, por pequeno ou grande que seja, um homem sozinho não tem ética. E aí, nós assim. Portanto, se tem um índio no meio da Amazônia, não tem ética. E por quê? Porque é um homem só e, portanto, não tem ética. Mas ele tem coerência. Ele tem coerência Se ele é saudável. com ele mesmo, com a natureza ao redor. Ele é saudável e tem coerência com os animais, com a caça. Agora, do ponto de vista de Abraham, esse homem sozinho é um problema insolúvel. Na minha teoria, o problema nem é problema. Para Rabi é um problema insolúvel. Insolúvel, porque o homem sozinho não tem discurso, a não ser um discurso potencial no futuro. Mas ele tem que pensar que há um homem sozinho sempre. Como é que ele nasceu, que língua? Quer dizer, e como é que ele faz artigos sobre assuntos contemporâneos? Como é que faz uma análise ética de um assunto contemporâneo sem haver um discurso sobre esse problema contemporâneo? Como é que eu vou escrever um artigo? Quer dizer, um artigo só a partir do meu próprio discurso? Como é que funciona essa... Não, ele faz os artigos que ele faz sempre em jornal. Esses jornais de alto nível, ele está sempre escrevendo artigos. Então, o parlamento alemão quer... vamos pegar uma coisa mais brutal. O parlamento alemão quer fazer restrições à entrada de islâmicos na Alemanha. Mas é um problema que existe. Então, tem Alemanha também não tem um problema também. E como eles são ricos e precisam de mão de obra, trazem do norte da África gente que tem uma cultura islâmica, 4 mulheres e outro negócio. O que agora o governo alemão tem que fazer? Isso aconteceu. O governo alemão vai olhar e vai, neste caso histórico, entendeu? Ele vai dizer, nós estamos tão precisados de um bloco, o país está parando se nós não tivermos gente, que eles aceitam esse tipo de postura de cultura dentro de certos limites. Às vezes o limite é tempo, ele só pode ficar 3 anos. Às vezes o limite é geométrico. Mas o que na prática está acontecendo é que eles ficam 5 anos, 10 anos e têm filhos. E os filhos são alemães, pela lei alemã. Então, hoje tem um enorme problema, principalmente em Berlim, de alemães, nascidos em Alemanha, com passaporte alemão, trabalhando numa fábrica alemã, com 28 anos, e que, cujo pai e a mãe são islâmicos, ele é islâmico, mas é alemão. Afinal de contas, ele é alemão ou gêmeo. Então, é um problema de cultura. E aí tem um problema cultural na Alemanha. A gente pode ter 4 mulheres, então tem que olhar agora o direito alemão e verificar se isso é possível. Na maioria dos casos, no começo, eu não sei como é que agora está, na maioria dos casos eles faziam assim. Uma é a mulher principal, e as outras 3 são concubinas. Tem amantes, não tem nenhum problema na Alemanha. E uma mulher para satisfazer gatilho tal, os próprios seguiram tal. Isso acontece, é coisa que acontece no dia a dia, quando há esse choque de culturas. E eles querem também que eles fossem julgados pela Sharia, e não pela E não legislação pelo direito alemã. E aí complica um pouquinho. Não, complica muito. Porque tem que jurar, tem que ser julgado pelo direito alemão. E quando eles fazem uma coisa pela Sharia contra o direito alemão, eles são condenados pelo direito alemão. A Sharia diz, por exemplo, que se alguém mata alguém, eu posso matar o outro igual.
O direito alemão não permite isso. Então, se ele quer fazer isso, vai sair da Alemanha e não pode mais voltar. E com o enterro também tem um problema, porque eles não podem ser enterrados em caixão, tem que ser enterrados em panos, e na Alemanha isso é proibido por causa da contaminação do solo, e aí tem os maiores problemas. E esses são os problemas que tem que se decidir de acordo com o princípio da coerência. E o Habermas escreveria o que no artigo sobre esse problema? Um artigo sobre esse problema, o Habermas provavelmente deve escrever como essa gente morou aqui, viveu aqui, trabalhou aqui, morreu aqui, não há nada por que não usar o sistema islâmico dentro do sistema alemão. É a minha opinião do que o Habermas vai dizer. E eu diria isso. Qual é o discurso que há aí? Como é que ele faz? Como é que ele chega a essa conclusão? A partir de qual tipo de discurso? O discurso seria esse: eu tenho que verificar que eu tenho uma cultura cristã, sim, tenho uma cultura islâmica, eu tenho que ver no discurso que elas são antagônicas, eu vou verificar, muito importante, se elas se excluem ou não se excluem, vou verificar se é possível compatibilizar, coerente. Se não é possível, eu vou agora fazer a coerência, sim, levando aqui, coerentemente com os costumes deles, mas a regra alemã continua a mesma. Então, uma coerência maior, mais antiga, mas é complicado. E é capaz de haver lugares em que digam não, eles não podem seguir costume árabe. E aí, num caso desse, que Habermas vai dizer, se de repente toda uma comunidade do sul da Alemanha, super católica, vem agora um árabe, quer ser enterrado assim, o católico não pode. Então vai fazer o quê? Se eles consultarem o Habermas, vão dizer não integra, de acordo com o islâmico. Mas não é possível que eles digam não e internem, mandem de volta para o lugar islâmico, paguem para ele ser enterrado lá. Isso aí aí é um lugar em que a ética prática tem opiniões diferentes, leis diferentes, mas a gente tem que ver como conciliar isso. É porque a ética do discurso, a saber, o discurso ainda não chegou ao fim. Sim, não chegou ao fim, está em pleno Em pleno andamento. E eu tenho.